Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje é dia de figurinos de linguagem, a figurinização das linguagens. Ora, como a Terra se comprimenta com o Sol, desexpressando a energia que ele banha, né? Ele diz em massa. É, a regência, né, o reagir das plantas, das naturezas, toda essa comunicação com o Sol fez a Terra se formar e se adaptar a esse Sol das formas mais amigáveis possível. Ou seja, isso é o balanço de reiniciação da sua natureza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os recursos desse planeta em qual a gente vive estão em movimento constantes. Só que nós não precisamos saber que esse movimento ocorre, esse movimento constante, porque é um movimento num ritmo único e peculiar, um ritmo que a gente não tem capacidade de, é, de frequentar sobre a frequência que ele existe. Porém, nós nos adaptamos, nós nos transformamos. Na verdade, nós somos a integração de todas essas modificações recursivas nesse ambiente. E se a gente se dá tão bem a ele, diante das transformações das matérias, é por causa dessa realização. Então, toda essa composição em cadeia fez várias revoluções nas espécies vivas desse planeta, sobre esse movimento constante de distributivas, né? Então, dentro dessa cadência, hoje a gente vai falar do figurino que diz sobre as linguagens, a representação zeugma, né? E aí, para figurinizar o zeugma como um elemento de figurinização, a gente precisa de entender que existem coisas que acontecem no nosso planeta que acontecem, que são verbalmente vistas depois de acontecerem, porém nós não temos o consentimento de nos atentar e nem devemos nos atentar para as fases dos acontecimentos, pois elas são bem pequenas, né? E são bem constantes. Ou seja, é o que representa o instante em todo o planeta, em todas as relações. Então, imagine você aí onde você está. E aí comece a contar o tempo, e cada tempo desse representa um instante. E olhe dentro desse instante o tanto de coisa que acontece no planeta. Quantas espécies vivas estão se desexpressando frente à massa solar que desintegra elas nas frequências que o Sol desacompanha conforme esses instantes vão passando nessa escala. E aí, se a gente descompor esses instantes em uma forma de convencimento material, ou seja, a alfabetização das desexpressões que a gente consente desse Sol, desritmifica o Sol e começa a banhar essas desritmificações nas difratações que o Sol faz na matéria, e isso deslinguaja as reações que a gente quer na artificialidade de transformar as matérias
o desestratar da nossa estação social, do nosso estabelecimento, que diz da primeira relação sustentável e perfeita, né, na harmonia perfeita e sustentável do Sol escrever na Terra, a desexpressão que a Terra consente do Sol, nós buscamos escrever as desreações que esses eventos ocorrem, para que possamos, na mesma situação que a gente busca ser freguês desse Sol, ou seja, amigo desse Sol, a gente busca ser de nós mesmos. Pois dentro dessas particularidades do Sol, os riscos dessas escritas no Sol nos revelou a capacidade de gostar, de viver, buscando desarriscar os riscos que o Sol faz a gente ver. E vestigiamos e sentimos esses riscos, certo? E pós sentir esses riscos, compreendemos a analogia dos movimentos das águas que existem dentro de nós. E nos misturamos com todas essas variações de descrições solares nessa Terra. Então provamos a água, provamos a terra, provamos o ar e provamos o fogo. E dessas provas a gente desprovou e consentiu desses provos uma rota, um percurso, e nos alinhou a esse percurso. O percurso da sobrevivência num grau cada vez maior e mais sustentável de equilíbrio, de amizade com o meio. Pois essa amizade e esse equilíbrio nos revelaria as seguranças e os próximos passos que a gente deveria fazer. Porque os passos que o Sol dá são infinitesimamente movimentados em velocidades desescalares e imperceptíveis a nós, muito mais do que o que a gente tem a capacidade de ver, né? E é claro que existem espécies e animais que demonstram esses acontecimentos a partir das suas renovações constantes com essa amizade solar, essa insolação. E é o que a gente vê, né? Antes das espécies chegarem a essa contentação e a essa desexpressão, que nos representa a maior harmonia possível nessa integral de instante, ela passou por vários momentos harmônicos, e nessas escalas de harmônicos elas desarmonizavam para se reordenarem na harmonia que o Sol em expediente lhes acendia, junto a todos esses outros elementos, como a água, a terra e o ar. Percebam então que as divisões continentais são continuações dessa amizade que desexpressa o Sol nessa busca por a harmonização das vidas que o Sol desexpressa, recarregando essa constante, né? Essa presença. Como a gente se preservou nessa entoada de investigações, nós dirigimos a matéria para um plano metafísico, para desobservar e observar todos os instintos que um dia foi mais aflorecido e influente em nós. Porém, todo esse aflorescimento e esse influente desagrediam
nós destacávamos isso na selvageria de uns com os outros. Então houve muita destruição do homem até que ele conseguisse domar esse valor de destruição. E ele aprendeu que ele só conseguiria domar com um freio muito potente. Potente o bastante para vencer a sua ida. E aí esse freio, ele precisou de ser algo bem superior e considerado a todos os homens. Pois é algo que desmaterializa do homem a ejeção da partida. Então, a consciência e a busca pela cientificação, desde lá do período da Grécia, vem da luta do homem com o próprio homem. Pois ao mesmo tempo que ele queria ficar, ele queria ir adiante. Ele queria revelar o mundo. Ele queria descobrir se existiam monstros, se existiam pessoas diferentes, se ele poderia colher dessas pessoas, se ele poderia matar essas pessoas para poder se tornar o mais poderoso. E tudo isso foi discutido e apaziguado. Porém, levou muito tempo e, graças a esse tempo que levou, toda a instrumentização e o artifício do homem trabalhar na matéria fez com que ele tomasse um outro rumo no olhar dessa de expressão harmônica. E aí ele foi vencendo o ser selvagem que existia nele, e dessa vitória ele foi se inscrevendo e escrevendo aos seus, por inscrever na matéria, por assinar na matéria as transformações deixadas como herança, registros e conselhos sobre a organização desses pulsos que o Sol nos carrega, né, na amizade que os animais e os seres têm com o Sol. E aí nessa construção ele repetiu tanto nesses instantes, que isso foi com o tempo passando, e esses valores foram sendo cada vez mais sofisticados, né, numa linha de investigação. Porém, a base investigativa ela precisa de levar em conta a mudança presente, né? E aí ele sempre coloca que a mudança presente está para com as intempéries dos elementos, mais o poder do homem, que acelera muito essa percussão. E agora, depois dessa natureza toda, o homem agora investiga o próprio homem para ver o que o homem diz inconstante da natureza multiplicar com a sua objeção nesses sentidos, né? E por que ele diz multiplicar? Qual que é o sentido dessa corrida? Ele está correndo para chegar aonde, né? Qual o sentimento que ainda falta para esse homem desinscrever sobre as inscrições que o homem fez buscando a amizade com o Sol, né? E aí as acadêmicas regências de buscar conhecimentos a partir das solicitações sociais nos revelam isso pelas preparações das contas que eles lhe rendem, né? E aí nessas rendas, a renderização dessas rendas sobre um comprimento, um compartilhamento
de dados para desassustar o ser, né? Os gestos que esses seres fazem é buscar um elo em comum que desagradará a todos, para que todos concentrem paciência na conquista da inseminação artificial à espera do sol sobre os nossos trabalhos, conseguir erguer e consolar aos seres que precisam desses consolos para se tornarem ou reverenciarem a amizade do sol, que nos faz movimentar constantemente. Ou seja, menos é mais, uma vez que de uma diminuta reação, toda a cadeia ela reage sobre essa diminuta, né? E que diminuta é essa? É a frequência que o Sol destaca a gente, né? O desataque do Sol é o que movimenta tudo, né? Todas as distensões dos seres são variações desses desataques solares. Sem o desataque solar, nós não teríamos variações e nem considerações diferentes, né? Por ângulos diferentes. Porém, a ambição de ler um complexo grande, né, de reverenciar um complexo grande, nos dá a ambição, nos leva ao senso da ambição. E aí a ambição ela acaba que faz com que o homem brigue, né? Se antecipe brigando com os outros homens consegui aqui. Que o homem briga com o outro homem para poder afirmar o mérito, né? Bom, vamos ver aqui se eu consigo. E aí nessa afirmação de mérito, né, que o homem faz desextensão de si para se afirmar crendo que merece mais, ou seja, nas dissoluções de leis e compartilhamento de valores, né, nas amizades e destaques de si mesmo frente aos outros, né, por manejar a conquista social sobre um quadro que a gente chama de poderes políticos e isso e aquilo. Essa regência desartificializar muito as considerações dos homens, destacando alguns sobre os outros. E para manejar esse destaque, a escola ela diz tratar sobre as instalações da ciência, né, no sentido social, um conjunto de valores que ao longo dessas estações escolares, né, vão sendo atualizadas e vão sendo instaladas
a ponto de dizer sobre notas e desentendimento sobre as matérias aquilo que mais vai fazer compromisso para mim servir a natureza ou para todas as outras espécies. É interessante porque a sociedade, sobre as regras da sociedade, precisam muito desse empenho, né? Desse valor gradiente de materializar responsabilidade em nós, para que a gente consinta essa responsabilidade. Porém, existe muitas desigualdades nesses meios a partir do pensamento das recursões, né, dos recursos. E essas desigualdades, dessas expressões de recursos, às vezes desassolam os seres e fazem os seres nesse meio brigarem buscando estabilidade. Existem brigas que buscam estabilidade que demoram mais tempos do que outras, né? Reações de desestabilidade que demoram mais tempo do que outras. Por quê? Por causa dos valores de peso colinérgico desses presentes em ambiente. Se destacarmos a potência do capital financeiro sobre os demais, nós teremos sobre essa artificialidade financeira algumas obrigações que adequam necessidades de adaptações que às vezes fazem com que os seres humanos pensem em coisas que não pensariam, né? E reacendam-se no instinto selvagem. A gente percebe muito isso no Brasil. É um país que é socioeconomicamente muito desigual, onde as pessoas não tinham nada para ser violentas, mas acabam sendo violentas umas com as outras por causa dessas desexpressões que os desespera nesse sentido, né? De buscar desse gradiente um balanço, uma equação balanceada para ser e estar. Não é fácil você dizer aos seres que a escola é um lugar adequado para buscar educação, quando essa escola ela tem essa descarga de dificuldade de colocar as pessoas em balanços de familiaridade convivente, né? E aí as despreocupações que desempregam esses ambientes e esses conhecimentos desaflorescem os seres e eles passam a descumprimentar essa artificialidade como um novo mundo, um mundo dos interiores, dos interesses, das desqualificações, das revelações de amizade por sóis que desflorescem maiores potentes por causa da hierarquia familiar, né, dos votos financeiros. E aí você tem distribuição de amizades, você tem inimizades, impotências acontecendo, né? Pessoas que são tão potentes quanto as outras, criando um verbo de impotencialização para poder conseguir enxergar a potência do outro.
sobre essa artificialização capital. E aí a pergunta é o seguinte: você como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó, como tio, como tia, você consegue estudar e entender isso, ou você despula isso para desentender isso e deixar as coisas acontecer? Porque, veja bem, dessa figurinização e dessa ambição de fazer um sistema que funciona, a gente precisa de observar e de sensibilizar a todos os expoentes desse quadro, né, desse gradiente. E se você não o faz, você meio que ignora uma coisa que é progressiva, que desexponencia a progressão, e desse desexpoente de progressão você pode até acabar contribuindo com os tráficos de droga, com pessoas corruptas, né, políticos corruptos, médicos que matam e fingem que não matou, advogados que são comprados, engenheiros que desdormem no horário, na hora que era para poder tá investigando se tá tudo bem. Pesquisadores que consentem em matar as espécies sem se perguntar nada, só para poder ganhar um Nobelzinho da vida, alguma coisinha assim. E aí esse é o retrato do Brasil, né? O Brasil, a educação que a gente vive, as considerações sociais, os desexpressos de desespero que empregam seres nessas funções de dizerem buscar amizade nos sóis artificiais que capitalizam mais, né? Qual empresa eu vou trabalhar? A que paga mais. Qual produto eu quero comprar? Eu quero ter condição de comprar. O produto que é mais caro. Qual casa eu quero viver? Qual bairro que eu quero viver? O bairro que é mais chique. O carro que é mais novo. Que vale mais. E aí começa essa busca por amizades por esses sóis artificiais. E aí a família, a comunidade, a própria leitura do ser se torna abominável. A pessoa passa a não conseguir nem parar um momento para poder se concentrar nas desexpressões dos outros seres, como essa natureza atrás, né, aqui, ó, tá se expressando. Você acha que essa natureza, a vida de todas as vidas que residem em esses lugares, elas ficam se perguntando quais são os melhores sóis que eu devo nessa artificialidade da minha vida me envolver? Talvez você possa até criar um plano de ideias que demonstre isso a partir dos sentidos, porque os sentidos eles percorrem a composição pelos vetores de maior sentido, né? E aí você consiga quebrar essa forma de interpretar. Mas o que seria isso que eu estou falando então? Qual que é o sentido disso? E o que isso significa para a figurinização de linguagem na qual a gente vai entrar para descomportar a complicação
que usufrui dessa tecnologia para deseventualizar o percurso direto. Vamos ver agora então. Vou fechar aqui. Vou abrir aqui. Então hoje a gente vai falar do zeugma. O zeugma, ele dissentenciar, ele dissentencia o desescalar de um preenchimento que carregava a transmissibilidade de uma onda na atenção. E essa transmissibilidade da onda em uma atenção é um discurso. O discurso é o Sol batendo em uma matéria e redesenhando essa matéria a partir da sua batida, né? Da força que o Sol bate. Dependendo do Sol, onde que o Sol está, o Sol, dependendo da localização que o Sol está, as suas linhas de energia são maiores ou menores, né? Aqui, ó, a pressão, isso aqui é a pressão do Sol, a impressão que o Sol vai fazer, ó. Aqui é maior, aqui é maior, aqui é menor. Se tivesse aqui, ó, ia ser menor ainda, né? Por causa da viagem do núcleo solar, que expressa a energia no seu raio, né? Então, quanto mais longe o raio, menor é a energia, né? E como a Terra já está tão longe, né? Aí dependendo de como chega, ela faz a sombra. Aí a sombra vai vir um vetor para cá e a claridade fica sendo a visão do Sol. Percebam, né? Então, olha o que o Sol faz com as matérias, como a gente estava conversando. O Sol coloca todas as matérias insoladas em um movimento percussivo, né? Um movimento que desacompanha a vibração dessa massa. E o Sol, ele quando bate na gente, ele faz fótons de energia. Essa energia eletromagnética do Sol, ele faz fótons de energia, e esses fótons eles ganham um alcance, uma plenitude. Então eles desapontuam a gente, e aqui significa o desalcance do Sol. É a sombra que a gente faz no Sol, né? E aí essa sombra ela é o valor da nossa massa, né? E aí se a gente é muito gordo ou muito grande, o valor da nossa massa fica diferente. E é claro que a gente tem, né, ela vai estar ela vai ser implantada, né? Ela vai ser grafitada no solo, dependendo do ângulo de ataque do vetor solar, das ondas solares, em um ambiente controlado, em um plano. Bom, e aí o zeugma, no sentido de apura, é isso, né? Quando a gente lê, a gente diz enigmaticamente, no sentido matemático da percussão da leitura,
buscar gradientes que nos retém nessa leitura sobre os pontos que eles fazem interseção, não é? Então, tipo assim, eu tô lendo e desse percurso, para poder gerar o gradiente, que é a linha percussiva, eu sempre estou buscando pontos de interseção. Então, o eu que diz em 7 em um sistema de leitura, né? Por exemplo, o Sol. Eu estou lendo do Sol. Esse eu que observa esse sistema, ele precisa dos valores de desapontação para poder fazer das suas cargas uma linha de compreensão para sua atenção, né? Para gerenciar a sua atenção. E aí, quando ele consegue isso, ele fica com uma atenção tão forte que ele acaba compreendendo e gerenciando melhor a sua atenção, né? Ele desaterra sua atenção. E aí esses valores, aumentam. E quando esses valores aumentam, quer dizer que o conjunto de dados que dizem inserir nesse sistema, nesse sistema de sentenciação lógica de discursões, de narrativas, né? Que sistema é esse? Ora, é esse sistema aqui. Esses sistemas aqui de grades, né? Aqui a gente tem várias grades que desengradam e desagradam a gente. Então, isso aqui é um sistema, entende? É um sistema fechado que vai fazer reações em nós e a gente só consegue enxergar ele a partir do Sol. Então, para a gente fazer o gerenciamento dessa instrução lógica de extrair e passar por esse percurso, fazer essa percussão e sentir ela, a gente precisa das pontas afinadas e apontadas para a direção que esse sol aqui, vai desempenhar na sua forma sintética. Então isso é sintetizar o Sol. É 7 sintetizar o Sol a partir das linhas de energia que ele vai desexpressar na sua em sua singularidade ou individualidade também. E é no eu. É no eu que busca entender, né? Que busca a relação. E aí o eu que busca a relação, ele vai se carregar e vai buscar uma linha de descarga que vai fazer com que ele faça a renderização dos seus valores, né? Para desapressionar-se a essa grama. Aí o M ele vai desapressionar-se a esses valores, desreter esses valores e vai aumentar a sua tensão. Então o seu vetor de atenção vai aumentar para o sentido dessa sentença, cada vez buscando mais afinidade. E aí é isso que ele faz. Um sistema fechado, imaterial, no sentido metafísico, e isso são jogos, isso são gradientes de compreensão de compassiva, de fazer as compassões. Então o Sol ele sempre divide a gente em duas porcentagens, né? E aí dentro dessa divisão, aqui a gente tem
grande parte da energia dizendo ao solo a nossa a nossa massa e uma pequena parte da nossa matéria desassolando, desbatendo o Sol, enviando movimentos do Sol para poder gerenciar a cadência deles e descoar a porcentagem cada vez mais. Quer ver como que a gente descoa a porcentagem? Aqui é 1% e aqui é 100%. Então aqui a gente tem o sentido da comunicação. Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 100. Né? E aí, para levar o 100 ao 1%, porque esse 1% ele é a busca pelo entendimento da competição, né? Da competição, que competição? Da sentenciação, né? A gente não falou que o Z é uma sentenciação plantada? Para mim chegar ao 1%, olha só o que eu fazer. Eu tenho que desplantar as raízes de Z. E para desplantar as raízes de Z, eu tenho que dizer as contas que eles me contam até que eu ajunte todas as folhas desse agrupamento e me encarregue delas, descoando elas. E olha só a desporcentagem que o Sol faz. Isso aqui é o Sol, batendo na gente, ó. Agora, se o Sol é material ou artificial, ou ele se divide nos dois, aí eu sei que sabe. E aí isso nos desliga, né? Porque eu não falei que a gente tem que dizer a mudança, né? Para poder chegar na porcentagem certa. E o dizer, Eugman, é essa, né? Porque quando a gente faz isso, a gente conquista a confiança. E a confiança é acreditar que as coisas estão lá, que o verbo está lá, mesmo sem o ver, mesmo sem o Sol. Raios UV. Entende? E por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa de elementos de graus maiores que nós para nos barrar, para a gente renovar a sensibilidade. Vamos ver isso então? Bom, eu estou bem sentado aqui e o Sol está me batendo. Só que esse Sol está me batendo tanto que ele está me desempregando uma força tão forte assim, ó. E aí, para me desbarrar isso, eu preciso de uma coordenada que redimite a minha admissão. Então, o redimitar, ele limita a minha expressão. Só que como eu quero, dentro de sistemas, fazer movimentos precisos, eu preciso de deslimitar dizendo a precisão que eu quero. Então eu dizer o que eu quero, o movimento que eu quero. E aí eu consigo barrar esse Sol e essas ondas, ó. Essas ondas. Agora, se eu tenho algo potente o bastante para barrar toda e qualquer onda, um ser supremo, eu consigo cada vez ser mais forte, porque eu tenho a segurança de que alguém vai barrar o meu deslimitar. E quem é que barra nós? Não é a nossa sensibilidade que nos avisa que o fogo está nos queimando? Não é as nossas sensações gustativas que nos avisam que o gosto da comida está se perdendo? Aquela atividade, aquela vibração toda, as células estão ficando cansadas de vibrar.
por conta dessas diferenciais de, de toques, né, de alimentos, de adsorções de alimentos, né? E não é o nosso Sol que deslimita a partir da pressão solar que faz em nós, né, sobre essas distâncias do Sol, dos nossos pontos, né? Pois bem, bom, e aí isso nos desliga, né? Nos desliga nesse sentido de coação, né? A gente tá sempre desengradando as porcentagens para um ponto dessa porcentagem, pois esse é o sentido natural do Sol, né? Olha só para você ver, o Sol, né? O Sol, né? Presente Sol, né? E a Terra. E aí, ó, inserir formas. Olha o Sol desapontando a gente. Vou desenhar a Terra maior. Olha o Sol desapontando a gente. Porque aqui é meio-dia, né? E aí, olha só. O decaimento do Sol, né? Aqui o Sol tá fortão. Só que aqui ele vai envolvendo a gente e vai decaindo em exponencial, né? Aí chega um ponto aqui, ó, que no outro lado não vai Sol, né? E isso é o decaimento do Sol. Aqui tá fortão. E aí tudo isso, né? Todas essas energias, elas fazem uma espécie disso aqui, ó. Gráficos. Porque essas linhas são as desexpressões que a matéria cumprimenta o Sol. Só que como o Sol ele tem faixas, né, semelhantes, as semelhantes de decaimento expressam a harmonia em campos por causa dessa composição solar, né? E aí a harmonia ela vai tentando fazer isso aqui, ó, sentidos de onda. Então ela dessas expressões ela vai procurando pontos de interseção que desescalam. E todos esses pontos de interseção que escalam é isso aqui, ó, é o desencoar do Sol. Aqui, ó, você pega isso aqui quando tu vê. E aí ele chega e isso aqui é o desencoar do Sol. Mas não é só isso, né? O que a gente tem como não é só isso que a gente tem como festa junina.
vai muito, vai muito além, porque esse decaimento, ele tá vendo esses triângulozinhos aqui que eu tô fazendo? Eles fazem interseções aqui. E aí eles vão sendo decaídos em ondas. Deixa eu ver aqui a interseção. Não, aqui. Eu tenho que andar um pouquinho. E aí, tá vendo esse decaimento que eu tô fazendo aqui? Ele é aquilo que a gente chama de espectroscopia eletromagnética das ondas. E aí você vai desistir. Se a gente pegar isso aqui, ó, vamos supor que a gente pega isso aqui, ó, e a gente faz isso aqui, ó, a gente desestica isso. Estudando academicamente o desesticar disso num plano científico, olha o que a gente tem, né? Entendem? E aí todas as relações que elas fazem, né? Mas nesse sentido a gente tá vendo as cores, né? Aqui, ó. E é isso que o Sol faz, né? Ele reage em um decaimento. E esse decaimento ele se torna expoente, né? R, aí ele volta, RV, RV. E aí a gente tem o RV. Vejam vocês a exponencial. Um pouquinho, ó. Gráfico de decaimento de atividade. Olha só. Entendem? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar e vamos fazer uma comparação. Mas precisa disso tudo para entender o Zeugma? Cara, quanto mais melhor, né? Ou não? Vamos trazer para frente. Olha o decaimento. Caiu certinho, né? Então é isso que o Sol faz, né? Ele desestrangula a onda, a redondeza. E a redondeza ela representa para nós aqui, ó, a Terra. Aqui, ó. A Terra ou a harmonia, né? A desarmação da atividade. Então, o que desarma a atividade é a harmonia, certo? E isso aqui não representa harmonia. Se eu fechar isso aqui, ó, esses triângulos assim, eu não vou ter um triângulo de desarmonização que desescada? Ctrl Z. Se eu fechar esse aqui, ó, fechar aqui assim e aqui assim, ó, porque isso aqui é um meridiano, né?
um pouquinho, ó, linhas meridionais. Olha, como a gente consegue ver, né? A gente pega isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? E aí, olha só, aqui a gente, né, se eu pegar o Sol e colocar essa bola aqui assim, ó, que é a Terra. Então a gente tem que só metade dela dentro dessa passagem tá sendo banhado pelo Sol, né? Então a gente tem metade. Entende? Só que essa metade que decai aqui, ó, é isso aqui, ó. Ctrl C. Isso aqui é movimento harmônico de Sol regendo o planeta. Olha, entendem? Essa parte aqui, ó, que integra o Sol e vai decaindo, ó. Ctrl C, Ctrl V. E é para todos os sentidos desse plano. E aí a gente tem nesse decaimento essas ondas sendo esticadas aqui, ó, né? Então, bom, isso significa meia linha do Equador. E olha o Equador aqui. O eco do Equador. Né? Isso aqui diz meia, ó. Então, ó, é o Equador, viu? O meio do Equador. Equador. E aí o Equador ele nos afeta sim, nesse sentido. Todo esse Equador ele diz a partir disso uma vibração. E essa vibração ela reage discoando e esse movimento de reação decai, exponenciando essas interjeições que obrigam os seres humanos a partir das horas. E aí tudo isso descruza, né, a vida, e entre essas vidas isso representa o cruzamento entre espécies, duas espécies diferentes, o que a gente chama de hibridização, porque existe esse decaimento das espécies, né,
que é a luta por adaptação ao ambiente, a sobrevivência. E aí eu trouxe aqui nesse slide aqui, ó, um quarto literário. Um quarto literário. Um quarto é 4 sobre 1, né? Isso é um quarto. Mas um quarto, ele é aquilo que a gente chama de segurança, né? Ou a desejeção. Um quarto dividido por 4 é 0,25. Então ele desexpressa ao homem uma certeza. A certeza do quadrado. A certeza do quadrado. Uma vez que eu tenho 1 dividido por 4, aqui, ó, essa parede, ela vai ter ela tem regência de 0,25. E todas as demais paredes vão ter 0,25. Logo, elas vão fechar bem, né? 0,25, 0,25, 0,25 e 0,25. Oba, sustentável, né? Um quadrado que diz perfeito sobre uma superfície, sobre um plano. E aí, para a gente dizer perfeito sobre o plano metafísico, o plano da coreografia material no sentido das linguagens, o sentido dessa superfície, desse plano imaterial, ele precisa de entender a sua coletariedade numérica para poder fazer os consensos dos sentidos. Então, sua coletariedade numérica expressa um Sol e uma potência de Sol para fazer dessa potência notas, né? Notas de arco, referência, para poder fazer o homem, quando olhar para a matéria, ele dizer uma porcentagem nessa mesa. Entendem? Né? E essa mesa é o cérebro, né? É a certeza. Deixa eu ver aqui, eu acho que não, acho que não tá dando pra vocês verem. Mas é legal brincar com isso aqui. Um pouquinho, ó. Ó, eu vou terminar o vídeo logo, viu? A gente vai fazer um zeugmatismo a partir de uma reflexão. Então, a gente tem um quarto literário, né? Um quarto literário. Né? E dessa literalidade, ele funciona no seguinte, né?
se você pegar um número e dividir por 4, você vai ter 4 partes iguais. E 4 partes iguais representam uma sustentabilidade, né? Uma mesa com 4 cadeiras. Então vamos lá, desenhar a mesa aqui. E aí essa mesa ela tem a sua profundidade, né? Cansado. Bom. E aí, pra gente poder fazer essa coisa do Sol, né? Que a gente faz a discoação, pra gente poder ter certezas na oralidade, planos de certeza na oralidade, planos, né? Para poder falar, a gente tem que desplanar a matéria. E para poder fazer a desplanação da matéria, a gente tem que descoar ela no sentido orgânico de quem vai falar, né? Então a gente descoa, né, no sentido orgânico. E esse descoar, ele precisa de um arco, né? Então a gente tem um arco de decaimento desse descoar. E esse arco, ele representa o decaimento do Sol mostrado. Só que o decaimento da reação. Então, eis o decaimento da reação. E esse decaimento da reação, dentro de um plano, é observado que ele é a circunferenciação de uma atividade, né? Então, o camarada ele coloca uma mão aqui, então ele faz uma pressão, como um sol, né? E essa pressão desamassa a sua desexpressão, né? Então, a desexpressão que o Sol faz na matéria nos diz arco as forças em determinados pontos. E essas forças, né, em um arco, elas conseguem ser descritas a partir das letras que sufocam esse arco, né? Então, a instrumentativa que a gente tem, né, dessa operação são as letras. Por que letras? Porque elas simbolizam essa pressão nos arcos, principalmente os arcos orais. Olha, arcos orais. Então, quando a gente abre a boca, a gente tem a gente faz um arcão assim. E para gerenciar essas aberturas, a gente tem linhas de musculares que são organizadas por esses assentários aqui, ó. Ou seja, essas frações são difrações que ocorrem, né, nesse diálogo, nesse jogo de xadrez aqui, ó, dentro de si mesmo, para poder destabuar de forma
regente a matéria, né? E aí isso é atitude cerebelar. Isso é a construção metafísica do plano imaterial, né? Então, para imaterializar as coisas, a gente diz imitaliariza ou militariza, a gente deslimitariza, né? Dentro desse jogo, desse plano, os arcos que elas vão nos servir. E aí nesses arcos desses deslimitarizas, a gente coloca as interseções que vão sinalizar a nós o que elas vão desexpressar em suas reações. E aí esse desexpressar, né, vai revelar o nome, né? E aí esse nome ele precisa servir as interjeições que a gente aplica para poder fazer o desimpulso de trabalhar com essa tal matéria, essa tal ferramenta. E o de servir é folhear, né? É você desescrever sobre folhas a concentrações ou conjuntos de concentrações que vão conseguir desapontar a porcentagem da comunicação, vista em Zilgman aqui, no dizer essa carga. Opa. No dizer Zilgman. Aqui, ó. Então, um quarto literário. Toda rotina tem seus limites de passagem, pois toda rotina é uma passagem. Vencendo o percurso, a expansão desentender, a exposição percussiva conforme a multiplicação de se impor a essa passagem, né? Então tem todo o impor que dispõe-se do impor para poder reimpor aquilo que se dispôs sobre a configuração nessas escalas de passagem, né? De rotina. Isso é reinformação. Atentados às modificações, o organismo dissentir familiarizado com esse discurso direto, né? Então existe, né? Isso aqui é escala de aprendizado, ó. Atentadas às modificações, o organismo dissentir familiarizado com esse discurso direto. Esse atento desfaz matérias na imaterialidade do ser. Ou seja, o atento, né, desacentua, né, desacentua esse atento desacentua, desfaz matéria na imaterialidade do ser. Matérias imaterializadas desconsumem as interseções que as matérias destacavam. Interseções são movimentos de xadrez ou movimentos de sinapses para atacar. As contra-reis, né? Então a gente tem os reis, o reinado e o contra-reinado. E o reinado ele está no sentido articular. Um pouquinho. Jogo de xadrez. Ó, xadrez. Endereçar, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai sentar e aí esse acentuar, desacentuar, vai ser o seguinte.
nós temos o nosso reinado e o reinado da contração ao nosso reinado. E isso para nós é movimentos, são movimentos permitidos. Só que para construir movimentos mais permitidos, nós temos que formular estratégias para conduzir as nossas distensões, principalmente naquilo que a gente chama de fibras motoras, que representam as colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí nessas colunas a gente sempre tem para as colunas a porcentagem 1, que vai desporcentuar todas as 99% porcentagens para dizer o movimento adequado. E isso é informação precisa. Para você gerenciar uma informação precisa, você tem que conhecer muito bem as descontrações que o reinado de contra-atacar quer fazer para você eliminar a partir do movimento que ele fez a esperança dele vencer você e você chegar ao movimento preciso. Vamos ver aqui, ó. Fibras motoras. Então, olha só. Aqui são as casas de um xadrez. E aqui são a medula espinhal mandando anti-glicogênio ou glicogênio. Ou impulso, né? Aqui, Ctrl C. Tem hora que desenhar assim no mouse fica difícil. Então aqui a gente tem o pessoal jogando xadrez, né? Só que esse pessoal é as suas áreas cerebrais. E aí suas áreas cerebrais, sobre todas as massas solares que discoam as ondas, né, nessas escalas, elas jogam dizendo se sim ou não. Desenhar. Sim ou não. Sim ou não. E esse NSSN, dependendo do sentido, vai fazendo a desmineralização dos conjuntos de movimentos já conhecidos. E aí ele corta, ó, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço. Opa, esse aqui eu não conheço. Aí ele faz uma interseção aqui, ó, um ponto, ó. Eu vou observar esse aqui porque eu não conheço. Ah, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço. E aí dessa serra desconhecida, né? Ele vai desformando a célula, o seu conhecimento. Quando ele não conhece algo, opa, esse aqui eu não conheço. Quando ele conhece, ele desarrisca. Então, o que ele não desarrisca do conhecimento da serra, ele não serrote, ele olha. E ele olha atento. E esse olhar atento significa uma peça num quadradinho desse tabuleiro. E esse olhar atento faz ele discoar sobre as referências terminais para poder saber se movimenta ou não. Então isso é os cálculos que são impreditivos. E olha só. Olha o jogo de xadrez aqui, ó. O jogo de xadrez é uma dinamite, ó, uma bomba, prestes a explodir você ou o seu movimento, né? E isso que diz se você vai conseguir precisão ou não. E se você consegue precisão, você desmarca e dessubtrai
os riscos de em um outro momento encontrar uma contração que depõe a sua ação. Isso é jogo de xadrez na parte neuronal. E isso é organização de matéria na parte imaterial. Com esses feedbacks de discoações, né? Entre os equadores das realizações. Então, olha, atentados às modificações, o organismo diz sentir familiarizado com esse discurso direto. Por que atentado? Porque, olha só, espada de serra. Você tem as espadas. Só que quando você utiliza muito essas espadas, elas demonstram desgastes, né? E aí você desatenta para esses desgastes porque eles demonstram para você um produto insuficiente, né? E aí, se esse produto é insuficiente, ele não vai cortar as contrações que impedem você de movimentar, de fazer um movimento de, por exemplo, abrir um pão. Né? E isso aí curta, né? Ou desencurta ou desprolonga o movimento que você iria fazer. O movimento que você iria fazer. O movimento que você iria fazer. Então as matérias passam a se tornar fantasmas. Matérias imaterializadas desconsumem as interseções que as matérias destacavam. Ó. Matérias imaterializadas. Então você tem a matéria e agora a matéria ela tá ela tem um ímã, ou seja, ela tem esse ponto aqui, ó. Esse I, ele representa isso aqui, ó. Ela tem essa imaterialização. Olha o I aqui, na serra. O I na serra. Esse I na serra, ele tá com valor de expressão no olho e o valor na peça oponente, né, do seu adversário. Então esse I é uma peça adversária que te ameaça, né, uma ameaça e ameaça. E para desameaçar essa ameaça, você tem que trabalhar a materialização delas. E aí você descomprime essas materializações nas regionais que não vão discutir sinapticamente com você, para que você se torne sináptico. Tornar sináptico é isso aqui, ó, fazer bases boas ou bases com valores de semelhança, né? Fazer um quarto, né? E fazer quartos é levantar paredes em todas as dimensões. Fazer quartos, um quarto literário. E aí você tem, né? Isso é uma esse é um consumo apropriado do plano. Ó. Desconsumem as interseções que a matéria destacar. Né? Uma interseção é uma dúvida, né? Consumir as dúvidas é dizer sim aos movimentos. Dizer sim aos movimentos é sináptica, né? E aí as matérias passam a se tornar fantasmas, né? Fantasmas. Vamos pegar aqui, ó. Fantasmas. Fantasmas, na crença popular, é a alma ou o espírito de uma pessoa falecida. E o que seria a alma ou espírito de uma matéria?
seria levar ela ao plano da imaterialização, certo? Então o espírito da matéria, num grau grande, se torna um fantasma de imaterialização em nós, que permite a gente descurtar e até realizar movimentos precisos de acordoações lógicas e estratégicas sobre os espelhos que nos ajudam a pensar nas dúvidas dos movimentos, ou seja, nas dúvidas das peças que vão fazer as descontrações musculares, que nos permitem, sobre economia de medula espinhal, espiritual, expressar movimentos precisos, né? Nessas serras, nesses arcos. E na academia a gente tem, ó, Phantom. A gente tem vários instrumentos. Phantom para calibração de equipamentos. Então a gente tem vários Phantoms que fazem interação com os raios e nos permitem, dessas interações, entender o percurso de raios em matérias, né? Como se fossem reveladores de massas solares. Então a gente tem vários reveladores de massas solares. E dependendo da velocidade da massa solar, eu preciso de uma parede muito grande de água. E isso é Phantom, né? Porque o espírito da energia, ele vai ser revelado, ou a força, né, ou as características desse espírito vão ser revelados na água, né? Ou nesse contato. E aí o diferencial, eu consigo fazer a detecção desse diferencial. Isso é fazendo a academia dos relatos de reações que os homens fazem com as matérias. O relato, ele pode ser controlado por instrumentos, principalmente teclado, ou descontrolados. Quanto mais uma pessoa ela pratica a música, mais ela diz buscar controle desses espíritos, ou seja, dessas massas solares, que diz reagem sobre o decaimento do Sol, desse R e o V, da razão que preenche o viver. Bom, eu vou fechar esse vídeo aqui, porque eu me aqueci bastante. Vou fechar esse vídeo por aqui, porque eu me aqueci bastante falando sobre essa interação com as gerências de reger a matéria na imaterialização da aderência que se faz integração nos disparos dos pulsos de R e o V e dos decaimentos desse R e o V que destreinam as matérias ao redor e reenvolvem elas nos movimentos de qualificação e aderências desse R e o V, transformando esse R e o V até mesmo em energias mecânicas e decomposições materiais que nos fazem renovar as nossas matérias e as nossas vontades de preencher o viver com esses destaques. E olha só as peças, olha os peões, que fazem com que os reis e as rainhas desreinem os controles dos movimentos dos cavalos, dos bispos, das torres
para todos os dizeres de sim ou não, todas as contrações. Então, todos esses cálculos, né, fazem essa intercepção, essa interconexão. Agora, eu não sei se eu disse certo, né, mas eu acho que aqui está para o cavalo, bispo, né, bispo, cavalo, torre, rei, rainha e peão. Ou peão, sei lá. Eu não sei. Mas eu só sei que é basicamente essa uma estratégia para poder desorganizar dentro das fibras motoras os impulsos e desimpulsos que a gente faz ordenação a partir das receitas de organizar as matérias numa labirinta forma de contratar as ações e reacionar elas no sentido de promover até mesmo a consciência das superfícies de ajudar nos pontos ou nas jogadas certas, né? Nos dizeres de interseções certos. Uma vez que a gente está sempre precisando de ganhar movimentos mais adequados, ou seja, encontrar melhor a coragem que vai nos servir para um ataque. E é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você por assistir e no próximo vídeo a gente termina falando mais algumas coisas sobre esses terminais de aparências de Zilgner. Lembrando que nem tudo que desaparece é visto, né? E é bom que não seja, né? Dentro dos nossos consensos de buscar ver as coisas, o haver das coisas. Então até o próximo vídeo. Fui.